E aí, gente, espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre contemplação. Eu estou até num cenário propício a isso, é um cenário de contemplação, de ver a beleza do Senhor aqui nesta terra, as árvores, os passarinhos, os animais, enfim, tudo aquilo que declara a glória de Deus. E eu estava refletindo, eu gostaria de passar um pouco daquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração, e eu acho que vai te ajudar muito também, porque em um mundo onde nós estamos tão inseridos nas redes sociais, na tecnologia, eu acho válido a gente nos atentar às coisas que são importantes e dar valor àquilo que o Senhor já nos deu. Então, fica aqui comigo porque eu vou conversar, nós vamos conversar um pouco acerca da contemplação, o que a Bíblia diz e quais são os benefícios disso para a nossa vida com Deus, tá bom? Então eu já peço para você que ainda não é inscrito, se inscreva neste canal. Você que ainda não curtiu, curta esse vídeo e compartilhe com outras pessoas para que possamos juntos propagar o reino de Deus e trazer Cristo para a nossa vida comum e exaltar o nome dele com os nossos afazeres do dia a dia. Essa é a nossa maior missão, tá bom? Gente, vamos lá. Eu estava meditando sobre um pouco a meditação e o tanto que isso tem um impacto na nossa vida, né? O Salmos 27 vai dizer que o salmista diz: uma coisa pedi ao Senhor, e eu quero ficar na casa do meu Deus e contemplar a sua beleza dentro do seu templo. A Bíblia também vai falar sobre Isaías, que quando ele vê os seus olhos, vê o Senhor, e ele fala: eu vi o Senhor de pé no seu alto e sublime monte. A Bíblia vai falar que a partir deste olhar, dessa contemplação, Isaías reconheceu o seu pecado e foi transformado de uma vez por todas. A Bíblia vai falar também que Paulo, quando ele tem um encontro com Jesus, ele vê aquela grande luz e ele se torna cego. O impacto da contemplação o cegou para as coisas deste mundo. A Bíblia vai falar também que Moisés, em um determinado momento, ele sobe ao monte para buscar o Senhor. E quando ele sai acima do monte e ele tem um tempo com Deus, ele volta. A Bíblia vai falar que o rosto dele resplandecia uma grande luz. Por quê? Porque ele estava contemplando a luz e o seu rosto brilhou como a luz a qual ele estava contemplando. Esses são alguns versículos que eu peguei sobre contemplação, mas tem inúmeros outros, mas eu quero falar um pouco acerca disso. Já tem um bom tempo que eu tenho visto e notado o quanto o Senhor tem nos chamado para uma vida de contemplação, de tirar os nossos olhos dessas coisas terrenas e voltar os nossos olhos a Ele. A Bíblia vai falar que olhando para Cristo, olhando para Ele, o autor e consumador da nossa fé, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu sigo rumo às que estão adiante de mim, olhando para Cristo. Então, nós vemos que existe um chamado do Senhor para olharmos para Ele, um chamado para contemplarmos a Ele. É sobre isso que eu quero falar. Mas antes de nós entrarmos nesses textos que eu citei, eu queria falar para você o que significa contemplação. A contemplação, na origem da sua palavra, significa dar a atenção devida a alguém ou algo. Você parar atentamente para enxergar alguma coisa. É um silêncio interno e uma forma de você conseguir ouvir aquilo que você está contemplando. A contemplação também é uma forma de você meditar profundamente em alguém ou em algo. A meditação é você colocar toda a tua atenção direcionada a algo, a Cristo no nosso caso. Então a contemplação ela tem um poder de te tirar dos nossos olhos as coisas que não são importantes e direcionar os nossos olhos para Cristo. Tem os Salmos que diz que olhei para o alto, de onde me virá o meu socorro? E o meu socorro ele vem do Senhor. Nós sabemos direcionar os nossos olhos para a coisa certa, para a pessoa certa. E é um mundo onde nós estamos correndo, onde nós perdemos o tato, né? Perdemos o contato visual. Nós perdemos esse olhares, nós não queremos olhar para as pessoas. Nós estamos em um mundo acelerado, onde nós perdemos a visualização. E o próprio Cristo nos chama de volta a essa vida contemplativa, essa vida onde nós sentamos e buscamos o Senhor.
Essa vida que Maria escolheu poderia estar ajudando Marta nos seus afazeres, mas ela deixou os afazeres para sentar aos pés de Cristo e buscar o Senhor. Sentar aos pés de Cristo e ouvir do Senhor, permanecer. E esse é um chamado, onde sim, Cristo nos chama para ser como Marta também, para fazer as coisas, mas há momentos que nós devemos sentar para ouvir o Senhor. Então, é uma chamada do Senhor, um olhar atento para nós. E eu estava meditando nisso e eu vi, e tem uma frase de um livro que é Discipulado Começa com Contemplação, que ele diz que nós nos tornamos tudo aquilo que nós contemplamos. E eu andei pensando muito nessa frase, sabe? Porque, de fato, você se torna aquilo que você contempla. Se você está contemplando pessoas más e influentes, você vai se tornar aquilo que você contempla. Se você está contemplando a Cristo, você vai se tornar como Cristo é. E essa é a nossa chamada. Então, a única forma de nós conhecermos a nós mesmos, termos a nossa identidade bem estabelecida, não é conhecendo a nós mesmos. Parece contraditório, mas não é isso. Nós só conhecemos a nós mesmos quando nós conhecemos aquele a quem nos criou. Porque nós somos criaturas de Cristo. A Bíblia vai falar que o Senhor nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Então, eu não consigo me conhecer se eu não conheço a Cristo, se eu não contemplo a Cristo, se os meus olhos não estão nele, se eu não consigo visualizá-lo. Então, eu andei pensando muito nisso, das coisas que eu tenho contemplado, das coisas que eu tenho visto, das coisas que eu tenho reparado. E eu decidi viver uma vida contemplativa, a notar, a perceber o Senhor no dia a dia, a perceber o Senhor nas coisas comuns, a perceber o Senhor e reconhecer o Senhor. Tem um livro também que é Praticando a Presença de Deus, é um livro sensacional que ele vai dizer que nós só conseguimos nos tornar igual a Cristo quando nós praticamos a presença dele. E praticar a presença de Cristo é reconhecer que a presença dele está em todos os momentos da nossa vida. Então eu comecei a olhar, a perceber o Senhor em todos os momentos da minha vida. Ao acordar, ao almoçar, a trabalhar, ao sair, ao passear, a andar, a caminhar como eu estou fazendo agora. A perceber o Senhor, a olhar para as coisas que o Senhor criou, a olhar para as coisas que o Senhor fez, a perceber o amor de Deus para comigo, a contemplar a majestade, o poder dele, de olhar que aquilo que era um caos, ele trouxe ordem. A terra era sem forma e vazia. A Bíblia vai dizer que o Senhor criou algo a partir de algo que não tinha uma forma e era vazio. Então o Senhor não precisa de nada para criar, e essa é a beleza do Senhor. É você olhar e pensar, tentar imaginar, isso aqui não existia, isso aqui não tinha nada, não tinha nenhuma substância para que ele pudesse ser inspirado a criar algo. Mas ele criou a partir do nada. Ele é um Deus criativo, é um Deus que nós precisamos contemplar. O Senhor é a fonte de toda a contemplação e criatividade. Então eu decidi que eu quero me tornar aquilo que eu contemplo. Eu quero parar de contemplar os problemas dessa vida, parar de contemplar as aflições dessa vida, parar de contemplar a ilusão dessa vida de que nós vamos ganhar dinheiro, ser bem-sucedidos. Não é isso. Eu quero contemplar a Cristo, eu quero que os meus olhos estejam no Senhor. Eu quero ser igual Moisés, que quando o anjo chegou, quando o Senhor falou assim, olha, eu vou enviar um anjo adiante de vocês, ele falou, Deus, não nos faça sair daqui sem a tua presença. Sabe, eu quero ser como Abraão, que ao olhar para o chamado de Deus, você fala assim, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. É você não pedir sinal, é não pedir nada, é você somente sair, contemplar as estrelas e contar. E você sair e ser direcionado pelo Senhor sem nenhum questionamento. Eu quero ser como Pedro, sabe? Naquela pesca maravilhosa lá em João 21, que quando ele está frustrado por conta de uma pesca e os olhos dele direciona para Cristo, depois de uma pesca maravilhosa, de uma ordem do Senhor, e ele enxerga o Senhor, ele abandona os peixes, ele abandona a rede, ele abandona o barco, ele se joga para ir atrás de Cristo. E eu quero ser como Pedro também. Eu quero ser, sabe, como Sadraque, Mesaque e Abidnego, que diante das circunstâncias do rei, para se prostrar, contemplar, olha isso, contemplar a estátua e se prostrar diante daquilo que ele estava se prostrando. E aqueles meninos falam, não, eu não me dobrarei. Eu não sei se o Senhor vai me salvar, mas eu não vou me dobrar, eu vou continuar fiel ao Senhor, porque eu sei quem Deus é. Sabe, é esse estilo de vida que eu acho que o Senhor tem nos chamado para esses últimos dias.
É esse estilo de vida que o Senhor tem prazer em nos conduzir a viver essa vida de contemplação. Contemplar é você silenciar as outras vozes e dar atenção àquilo que você está vendo. E essa é a pergunta que eu me faço. Eu gostaria de dividir essa pergunta com você. O que é que você tem contemplado? As redes sociais? O seu celular, as suas notificações? Você tem contemplado os problemas dessa vida? A ilusão de ter uma vida boa, bem-sucedida? Aonde foi que nós perdemos o olhar em Cristo? Aonde foi que nós perdemos a nossa visualização para as coisas que são importantes? A Bíblia vai falar que João, quando ele é levado a enxergar a Nova Jerusalém, antes de ele ver as coisas incríveis, maravilhosas, a Bíblia vai falar que ele vê a Cristo ressurreto. E quando ele olha para Cristo, a Bíblia vai falar que ele cai como morto. E eu fiquei pensando muito nisso, sabe? Porque o olhar contemplativo de João, ao ver a Cristo, mudou completamente o estado que ele estava. De ele cair, se prostrar ao chão, acredito eu, de uma forma de rendição, de pensar, meu Deus, os meus olhos estão vendo algo extraordinário que eu não consigo nem me conter em pé. É isso que eu quero viver. É como Simeão em Lucas, que vai dizer que ele estava lá, um sacerdote, dentro de um templo, e quando Maria e José vai apresentar o Senhor, fazer a apresentação dentro do templo, Simão olha no seu cântico, ele fala assim, Senhor, já pode me levar, porque os meus olhos contemplaram a minha salvação, a salvação de Israel. E eu fiquei pensando nisso, eu falei, meu Deus, olha a fé, olha o poder da contemplação, das pessoas olharem e serem transformadas. E aquela típica pergunta, o que é que esses homens e mulheres de Deus viram que mudaram completamente as suas vidas? O que foi que esses homens viram que mudaram a história da humanidade, mudaram a vida deles, mudaram regiões, estados, países? O que esses homens viram que foram capazes de morrer para isso que eles viram? E não temerem a morte, as injustiças, as perseguições, mas serem cheios daquilo que eles viram? O que nós não estamos vendo ainda para sermos transformados? A Bíblia vai falar que quando contemplamos o Senhor, a glória dele, nós somos transformados em glória em glória. Gente, nós não somos transformados quando nós queremos uma vida boa, quando nós queremos ser pessoas religiosas, queremos andar em regras. Nós somos muito pelo contrário. Nós somos contemplados quando nós enxergamos a Cristo. E ao enxergar a Cristo, nós somos transformados por aquilo que Ele é. Eu não quero ser transformado somente por uma experiência vazia religiosa. Eu quero ser transformado de fato com quem Cristo é. E ao notar a história de Paulo, um fariseu estudado, um homem que tinha zelo pelo Senhor, zelo pela igreja, perseguidor dos crentes, o homem que tinha, talvez, era um dos melhores debatedores de todos os tempos, sabia tudo, um pouco de tudo. E a Bíblia vai falar que esse homem, ao contemplar a Cristo, a ser transformado por Cristo, ele fala, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Tudo que eu tenho, todo o meu conhecimento, todas as minhas conquistas, os meus certificados, eu considero como um esterco para adquirir o conhecimento de Deus. Ah, gente, eu não sei aonde que nós nos perdemos, sabe? Eu não sei aonde nós erramos a rota, mas esse vídeo é para te chamar de volta aquilo que é importante. Olhe para Cristo, enxergue a Cristo. Para um pouco de observar as coisas dessa terra, começa a direcionar os seus olhos para o alto. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, busque o Senhor no secreto. Peça para que os seus olhos sejam abertos para enxergar as maravilhas do Senhor. Contemplar a beleza da tua santidade e ser transformado por Ele. Para que aí sim, possamos viver uma transformação real e sincera diante do Senhor. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir. Eu peço para que você se inscreva nesse canal, curta e compartilha com alguém. Se fez sentido para você, se o Senhor falou com você, compartilha com alguém para que essa pessoa também seja transformada pelo Senhor, tá bom? Que Deus te abençoe. Falou, tchau, tchau.